pedirá ao agir do Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Aleluia, Deus fiel. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Jeová. Oh, glória a Deus. Enquanto nós louvava, adorava, o fogo de Deus caía ali atrás. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Oh, Jeová poderoso. Quando você adora de coração aberto, Ele manda fogo lá do céu. Ele te enche, te renova, te cura. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus fiel. Hoje é o 7º dia ou 6º? Hoje é o 7º dia da campanha das águas que cura. Aleluia, creia. Creia que hoje tem cura para a tua alma. Hoje tem cura para o teu corpo. Hoje tem cura para a tua casa. Hoje tem cura para a tua família. Hoje tem transformação de vida. Hoje tem banquete. Hoje tem o toque de inspiração na barca da chamanassa. Aqui neste lugar, nesta noite, não fica com a tua boca fechada, não. Deixa o fogo cair, deixa o fogo te pegar. Crente frio, crente morto, Deus vomita. Você é crente de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo. Aleluia, oh glória a Deus. Oh Senhor poderoso. Maravilhoso Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Oh Deus fiel e Que poderoso. presença maravilhosa. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher do comandante Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas caríssimas e finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial comandante Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia, glória a Deus. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado
e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Então invocaria em pé o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e de Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim então ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem da palavra do profeta de Deus, e foi instantaneamente purificado. Aleluia. Sua pele tornou-se como nova, como a pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Aleluia, glória a Deus. Por favor, aceita esse presente do teu humilde servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele mesmo assim recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o meu presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. Aleluia. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo do Deus Rimon, eu também tenho que ir e me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse o profeta Eliseu: vá em paz. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, revelador de toda a verdade, de toda a sabedoria e conhecimento, em nome de Jesus de Nazaré, o nome que faz estremecer o céu, a terra e debaixo da terra, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, só o Senhor reina sobre toda a terra. Em nome de Jesus
aqui e que você deixe a sua Bíblia aberta. Aleluia. Em 2 Reis capítulo 5. Para nós andar um pouco na Bíblia, para poder aprender. Porque hoje eu vou dissecar esse texto. Hoje eu vou destroçar esse texto. Hoje eu vou trazer toda a revelação divina que o Senhor ministrou no meu coração para esta noite. Obrigada, Jesus. E eu fiquei, meus irmãos, impactada, irmã Maria. Eu fiquei impactada. E eu amo quando o Espírito Santo, ele me pega, não me deixa dormir, e ele começa a falar, escreve. E ele vai me levando para uma dimensão que os olhos humanos não vê. Que quando você olha, você não enxerga. Porque tudo, a dimensão do Espírito Santo de Deus é pelos olhos espirituais. E quando teus olhos espirituais são abertos, você vê o que o homem não vê. Aleluia. E Deus mostra o que ninguém vê. Porque Ele é Deus poderoso. E nesse texto tem 5 pessoas. Nesse texto eu quero te apresentar 5 pessoas. Essas 5 pessoas que fazem parte desse texto, elas nos deixam uma lição principal. Olha aqui, presta atenção aqui. Não olha para a Bíblia agora não, só quando eu mandar. Essas 5 pessoas, elas trazem uma parte principal desse texto. Traz uma grande lição para nossas vidas, na qual nos impacta tamanha fé, na qual nós vemos como Deus trabalha, como ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, e mostra o quanto nosso Deus é poderoso. Aleluia. Dessas 5 pessoas, nós vamos ver 2 pessoas totalmente incrédulas. Nós vamos ver 2 pessoas que não conhecem a Deus. Nós vamos ver 2 pessoas que ocupam uma posição alta em suas vidas. 2 pessoas que têm títulos. 2 pessoas que têm cargos. 2 pessoas que recebem honrarias do ser humano. Aonde essas pessoas passam, essas 2 pessoas, é estendido o tapete vermelho. Porque na vida delas, elas ocupam grandes cargos. E nós vamos ver também 2 pessoas que estão na posição que Deus deixou elas. Nós vamos ver também 2 pessoas que não abriram mão de ser instrumento de Deus, que a posição delas não era melhores, que a posição delas não mostrava nada. Elas não estavam nos grandes palácios, elas não moravam, não tinham cargo nem títulos, mas elas tinham uma fé sobrenatural no Deus de Israel. E elas foram instrumento de Deus para esse texto. Vamos ver também que através dessas 2 pessoas, Eliseu e a menina escrava, pessoas que permaneceram na posição do Deus de Israel, foram canal de bênção, pessoas que exerceram o seu ministério sem abrir mão das suas condições de vida. Sabe o que isso quer dizer? Eu sou servo de Deus aonde eu estiver, como eu estiver, na posição que eu estiver, com dinheiro ou sem dinheiro, eu sei a minha posição diante de Deus. Glória a Deus. Posição de servo, fala, posição de servo. Posição de servo. Aleluia. Pessoas que não abriram mão do seu ministério. Oh, glória a Deus. Mas dentro desse mesmo texto, nós vamos ver também uma pessoa com o nome Geazi, que começou o ministério, mas que não permaneceu por causa dos teus olhos, que abriu mão do ministério, que abriu mão do chamado, que abriu mão das promessas, que viu Deus operando, que viu Deus fazendo, que andou do lado do profeta
terra dele. 5 pessoas dentro de um texto só. Talvez essas 5 pessoas podem se encaixar no seu cotidiano. Nós vamos ver aqui, aleluia. Deus fiel e poderoso, aleluia. A palavra começa falando de um comandante, um oficial da Síria, com o nome de Naamã. Poderoso no seu cargo. A palavra começa falando desse Naamã. E um dos primeiros versículos começa dizendo que ele era muito respeitado, ele era muito honrado por onde ele passava. Aonde ele ia, alguém estendia o tapete vermelho para ele passar, por causa da sua posição. O primeiro versículo da sua Bíblia diz que este homem, ele servia ao seu senhor, o rei Ben-Hadad 2. E o primeiro versículo da sua Bíblia vai dizendo que o Senhor estava operando na vida dele. Aleluia. Que o Senhor deu vitórias para ele, para Naamã. Porém, as últimas palavras do versículo da tua Bíblia, do primeiro versículo, ele finaliza dizendo: porém, Naamã era leproso. Confere aí na tua Bíblia, sim ou não? Aleluia. Deus. Porém, era leproso. A Bíblia começa dizendo do seu prestígio, do seu cargo. A Bíblia começa dizendo que não era uma pessoa comum, que o rei Hadad, o rei da Síria, com todo o teu poder, abaixo do rei da Síria estava Naamã, como segundo comandante, em poder, em prestígio, em cargo, ele que comandava. E a palavra vai dizendo que o Senhor entregava vitórias para ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque operando Deus, Quem impedirá? porém a palavra também diz que a Síria era inimiga de Israel. E agora eu te pergunto, porque a palavra também diz perante a lei e a aliança de Deus, que Deus só concedia vitória para o teu povo. Só para os escolhidos, para o povo de Deus, não para aquele que não era escolhido. Mas eu vejo nesse texto que Deus, ele vai muito além do que o homem pode querer, do que o homem pode escrever, do que uma lei da terra. Deus, ele olha muito além, porque Deus começa a trabalhar e a palavra está dizendo que Deus estava dando vitória para Naamã. Deus já estava operando, aleluia. E a palavra, versículo 2 começa dizendo: ora, as tropas de Naamã haviam atacado Israel e levado cativo muitas meninas de Israel. Dentre delas, uma menina escrava israelita, na qual, quando Naamã atacou, Naamã perseguiu o povo de Deus. Naamã, ele teve vitória, ele trouxe essa menina escrava, e como escrava, Naamã colocou ela para trabalhar na casa dele. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Deus. Glória a Deus. Essa menina, É verdade. Jesus, sempre é do jeito do Senhor. É verdade. É verdade. Meninas, glória a Deus. Espera um pouquinho só. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Oh, Jesus. Deus poderoso. Seu jeito. Porém, essa menina, sendo escrava, sendo simples, que limpava a casa, que fazia todos os deveres que lhe era ali otorgado para fazer, ela foi o instrumento de Deus aonde ela estava, na posição que ela estava, do jeito que ela estava. Ela era escrava, mas pela confiança no Deus de Israel, ela era totalmente
ensinando. Verdade, pai. Quando você é chamado, não sai da tua posição. Você pode estar lá embaixo, você pode estar no alto, não sai da tua posição. Aonde Deus te colocar é para você ser um instrumento de Deus, para abençoar uma pessoa, para que Deus venha salvar vidas. Não importa se você tem diploma, se não tem. Não importa se você tem dinheiro ou não tem. Não importa se você é uma faxineira ou se você é uma gerente. Não importa se você é uma cozinheira ou se você é uma executiva. Deus não olha para títulos. Deus só olha para o servo dele e diz: você pode ser o que for aí fora. Para mim você é apenas servo. Então fica na posição que Deus te chamou. Fica na posição de servo, na posição de instrumento. Fica nessa posição porque Deus quer te usar. Coisa linda dessa menina. Glória a Deus. As atitudes de Naamã não eram as melhores. As atitudes desse comandante, desse oficial, não eram boas. Como Deus vai escolher uma pessoa que a atitude dela não condiz com nada? As atitudes de Naamã, ele era um guerreiro, ele era um oficial, ele raptava as pessoas e levava escravo, como ele fez com essa menina. Ele não raptou qualquer um, não. Ele estava levando, era instrumento de Deus. Ele estava levando, era algo que pertencia ao Senhor. Aleluia. Assim, sabe o que ele faz nos lembrar? Assim como ele perseguiu o povo de Deus. Lembra lá do apóstolo Paulo, que também perseguia o povo de Deus? Assim como Paulo, Naamã, na mente de Naamã, ele estava fazendo o que era correto. Na mente de Naamã, ele estava a trabalho, ele estava na tua força própria. Naamã estava conquistando tudo para o teu rei. Ele estava levando glória para o seu rei. Ele estava sendo obediente para o seu rei. O que estava na mente de Naamã, ele estava, tudo que ele fazia era para agradar o seu rei. Glória a Deus. Não era diferente do apóstolo Paulo. Tudo que Saulo, quando era Saulo, ele estava fazendo, ele também recebeu cartas, ele também foi para Damasco, ele foi perseguir os cristãos, ele arrastou milhares para a morte, ele também fez muitas coisas. As atitudes de Saulo não eram as melhores diante de Deus, mas Deus estava operando. Deus já tinha um plano e um propósito na vida dele. Aleluia, da glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo também, na mente do apóstolo Paulo, tudo que ele estava fazendo era para Deus, era para o seu rei. A diferença de Paulo com Naamã, do apóstolo Paulo, quando perseguia que era Saulo, a diferença, sabe qual que é a diferença? Você sabe dizer? Não. A lepra em Saulo era espiritual. A lepra em Naamã era física. Mas a diferença dos dois é nenhuma diante de Deus. Porque os dois não conheciam o Deus da graça, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que trabalha, o Deus que faz, o Deus que criou todas as coisas, o
Eu não ia falar isso não. É Jeová. Olha o que estava na mente de Naamã. Trabalhando. Se as pessoas não tinham conhecimento nenhum da soberania, da graça de Deus. É uma ilustração de toda a graça de Deus para a nossa vida, que aconteceu na vida de Naamã. Porque Deus estava operando. Você já ouviu pessoas dizer: eu estava no mundo, mas Deus já tinha um plano na minha vida. Deus estava operando, porque certo dia eu fui andar por tal rua e Deus sentiu uma voz falando comigo. Eu não sabia e falou forte no meu coração: não vai por essa rua, vai por outra. E eu acabei obedecendo e Deus deu um grande livramento. Quando eu já estava lá, eu nem conhecia Deus, mas Deus já estava operando. Aleluia, porque Deus já te conhecia, Deus já sabia. E o propósito de Deus era te salvar. O propósito de Deus era salvar todos os pecadores, todos os perdidos. Por isso que Deus vai operando. E por isso que eu sempre digo essa palavra: operando Deus, meu querido, não há quem possa impedir. Aleluia. Naamã nem imaginava que Deus já estava operando em seu favor. Naamã nem pensava nisso. Sabe por quê? Vou te dar duas coisas. A palavra começa dizendo que Naamã recebeu favor e graça. É uma graça de Deus, porque Deus estava entregando os inimigos na mão dele, dando vitórias para ele. Deus já operava lá na guerra. Mas pastora, ele atacou Israel, mas era Deus, era com ele. Deus entregou Israel nas mãos de Naamã. Deus entregou as crianças na mão de Naamã. Era Deus operando, porque tudo está dentro de um propósito de Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, Naamã nem imaginava que dentro da casa dele tinha uma serva. Havia dentro da casa dele uma menina, um instrumento de Deus, uma serva do Senhor. Mesmo escrava, era serva do Senhor. Mesmo sem nada, era serva do Senhor. Mesmo ter sido tirada da sua casa, era uma serva do Senhor. Uma menina consciente da posição que Deus chamou ela. Ela não abriu a mão. Não foi a dor, não foi tudo que aconteceu na vida dela que fez ela sair da posição. Que coisa linda dessa menina. Ai, se acontecer alguma coisa na minha vida, se eu passar uma situação difícil, se eu perder o meu salário, se eu perder a minha casa, se eu perder o meu cargo, eu não sirvo mais a Deus. Acho que Deus não ouve mais a minha oração. Só quem é servo sabe que é servo. Ele pode não ter, ele pode ter, ele pode sentir, ele pode não sentir dores, ele continua servo, ele continua confiando no Deus de Israel, porque ele sabe quem escolheu, ele sabe quem chamou ele, foi no Deus de Israel. Aleluia. Oh Deus tremendo. Naamã não imaginava o que ele tinha de precioso. O vaso precioso, a joia rara, o diamante que estava lá na casa dele, nem imaginava. Olha como ele estava sendo favorecido por Deus. Olha como Deus estava operando na vida de Naamã. Fala, tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. As palavras simples daquela menina, você vê no texto, que não dá uma frase, foram apenas umas palavras. Ah, minha Senhora, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Samaria, ele ficaria curado. Aleluia. Uma palavra simples. Aquela menina, onde ela estava, ela testemunhava o Deus vivo, ela testemunhava o poder de Deus, ela testemunhava o Deus de Israel. Sabe que isso também nos ensina que aonde você colocar as plantas dos teus pés, aonde você estiver, testemunhe o poder de Deus, testemunha tudo que Deus faz na tua vida, testemunha tudo que Deus já fez,
não chega nem dar 1, 2 horas, Deus envia para você. Aleluia. Talvez o que para muitos é muito simples, para muitos, ao ouvir esse testemunho, ao ouvir, tem